ainda jogando bem em casa, tendo alguns momentos fora, mas não é o mesmo time jogando ainda como visitante. Dá para classificar como normal para um começo de temporada, um começo de trabalho de um técnico, não só um começo de trabalho, mas um começo de trabalho em que ele modifica completamente o jeito que o time jogava anteriormente, quer dizer, está dentro do que se imaginava que poderia acontecer? Eu acho que sim. Agora, tem uma coisa, essa fase pré-Libertadores é uma arapuca. É uma cruel, né? É uma ratoeira no meio do caminho. Em 2011, quando perdeu pro Tolima, o jogo do Tolima, no primeiro jogo que foi no Pacaembu, foi o quarto jogo da temporada. Esse aqui, se considerar a Flórida, foi o sétimo jogo da temporada. Então, era para ter um pouco mais de estabilidade. Mas é claro, isso que você falou principalmente, é um time que está se transformando. Né? Ainda que você pense que tem Cássio, Fagner, Gil, o Camacho não estava, o Cantilho não estava, o Luan não estava. Então você tem um time que pela metade é diferente do ano passado. Isso ajuda o Bozelli, mas isso complica outros jogadores. Isso muda um pouco o jeito de jogar. Acho que é normal. O problema é que tem a arapuca no meio do caminho. É normal, mas numa fase decisiva é complicada, né? Hoje era estreia e decisão. Estreia e decisão ao mesmo tempo. Vamos botar então a entrevista do Cássio, mostrar o que o Cássio falou também na saída do campo, né? Ao comentar a derrota do Corinthians fora de casa. Que o futebol é resultado, não adianta, é bola na rede, é quem faz mais gol, mas a gente teve oportunidade, teve ritmo de jogo, conseguiu mostrar nosso futebol, conseguiu lutar, infelizmente o resultado não veio, acabamos tomando um gol no começo. Acho que a equipe se mostrou uma equipe, acho que bem madura no sentido de ter tomado o gol bem no começo e em busca do resultado, não foi nada loucura. Eu acho que a gente teve algumas oportunidades, mas não conseguiu fazer. Agora primeiro pensar no jogo do final de semana, tentar fazer um grande jogo e na quarta-feira, estádio lotado e buscar a classificação em casa, que nós temos totais condições. São 5 jogos e 5 jogos que o Corinthians sofreu gol. É uma estatística que preocupa? Mas eu acho que foi o único jogo que o Corinthians não fez gol também, né? Acho que isso, quando você joga numa situação de repente buscar mais o gol, automaticamente você fica um pouco mais exposto, mas isso é uma situação para a gente trabalhar, tentar evitar gol. Acho que vai ser muito importante no jogo de volta não tomar gol, mas faz parte. Muito bem, o Corinthians só não tomou gol nessa temporada, incluindo a Flórida, né? Na partida do Santos, no último domingo, e hoje foi o primeiro jogo que o time não fez gol também, considerando todas as partidas da temporada. Agora, Ricardo, você acha que é um grande favoritismo o Corinthians em casa contra esse time do Guarani? Concordo com o PVC, um Guarani muito inferior àquele que a gente viu, e hoje achei um time fraco, né? Achou aquele golzinho no começo do jogo e depois o Corinthians é que não soube, talvez, criar os seus melhores momentos. Mesmo com a vantagem que o Guarani colocou hoje, né, da vitória, de jogar pelo empate, acho que esse jogo de volta, o resultado da classificação passa pela postura do Corinthians, nem tanto pela do Guarani. Por quê? Porque o Guarani vai vir fechadinho, explorando o contra-ataque. Esse vai ser o jogo dele, que hoje ele tentou fazer depois que fez o gol e não conseguiu, porque o Corinthians estava bem posicionado e porque o Guarani também não teve oportunidade. O Corinthians não deu oportunidade para o Guarani fazer isso. Agora, cabe a postura do Corinthians. Se o Corinthians for aquele Corinthians que a gente viu em alguns jogos em casa, que nesse início de temporada fez sim, se você pegar uma média, bons jogos, que vem tendo um crescimento, o Corinthians tem tudo para passar à frente, tem tudo para fazer o resultado, não só de 1-0, enfim, construir o resultado que lhe dê a classificação. Agora, isso vai depender da postura do Corinthians. Eu acho que passa pelo Corinthians, por aquilo que pode o Corinthians produzir. Porque nesse início de temporada, acho que essa mudança de postura do time em relação ao ano passado já é benéfica, já dá pra gente ver. O Corinthians hoje perdeu, mas você vê que é um time com repertório, você vê que é um time que tem ações ofensivas, que tem movimentação. Muitas vezes elas não dão certo, mas pelo menos tem iniciativa, diferente daquele time que só esperava e contra-atacava. Quarta-feira o Corinthians precisa atacar, precisa ter organização, velocidade, para daí sim conseguir a classificação. O Nunes disse essa semana que mar calmo não faz bom marujo. Mar não faz... PVC, você foi bem na estreia, vou recomendar, vou dizer pro pessoal que fizeram bem de contratar. Maestro, obrigado mais uma vez. A partir de agora você fica aqui com a entrevista coletiva. Thiago Nunes, o técnico, e o Cantilho do Corinthians já estão falando. Obrigado, um abraço. Sigam aí com o Globoesporte.com. Boa noite, prazer estar aqui falando com vocês. A questão da avaliação, ela pode ser vista de diversos ângulos. Se nós vamos pensar
proporcionalmente na quantidade de volume de jogo que tivemos, né, com as chances criadas, né, foi ruim. Mas ao mesmo tempo a gente teve um controle do jogo muito grande. Na nossa contabilidade nós tivemos 6 chances de gol. E aí passa por uma questão de aproveitamento, né, você ter um aproveitamento melhor em relação a esse controle todo do jogo que a gente teve. Mas existem várias maneiras de ganhar, né? Então a equipe do Guarani teve muito mérito, a equipe foi competitiva, fez um gol cedo, né? Esse gol cedo acabou tirando o nosso foco por alguns minutos, mas ao mesmo tempo, né, como eu tenho repetido, é um jogo de 180 minutos, começou hoje e ele vai terminar em São Paulo na próxima semana. Então, com todo o respeito, né, que temos ao adversário, temos que buscar fazer, né, todo o esforço possível para reverter a situação na próxima quarta-feira. Boa noite, Heitor, professor. Eu vou fazer uma pergunta para cada, à disposição. Professor, já que está começando, os resultados fora de casa não estão acompanhando os performances e resultados dentro de casa. Eu queria perguntar se isso já é um sinal de alerta para esse momento ainda muito inicial da temporada. E para o Vitor Cantilho, a gente viu um time aqui se defendendo muito. É para se imaginar que semana que vem vai ser isso também? Que tipo de paciência, o que vai ser necessário para conseguir a vitória, que só isso interessa para a classificação do Corinthians? A questão do resultado, se a gente pensar no resultado frio, resultado final do jogo, sim, os resultados fora de casa estão sendo ruins. Agora, ao mesmo tempo, em termos de produção ofensiva, a gente tem produzido muito fora de casa. Com exceção do jogo do Mirassol, que a gente teve uma baixa produção ofensiva, todos os demais a gente foi muito bem. E não sei se a gente vai contabilizar os jogos da Florida Cup também como jogos fora de casa, mas foram jogos que a gente também produziu muito bem em termos ofensivos, com chances criadas. Claro que a chance, ela por si só não representa um placar, mas nos aproxima de vencermos o jogo. Então, para mim o jogo ele é feito de vitórias, de derrotas, de empates. A gente vai vencer fora, vai empatar fora, vai perder fora, e como vai ser em casa também em algum momento, não é o que mais me preocupa. As minhas preocupações passam pelo que a gente possa entender rapidamente a característica da competição. A Libertadores, como qualquer competição de mata-mata, é uma competição que você tem que ter uma eficiência muito grande e, consequentemente, né, tirar aprendizados rápidos, porque hoje fechamos 29 dias de preparação e, pelo tempo trabalhado, eu penso que a nossa equipe se encontra num estágio muito bom. Buenas noches. Sí, creo que, como tú dices, si ellos aquí se replegaron bastante en el arena, seguramente va a ser lo mismo, pero tenemos que tener paciencia, tranquilidad, pero imponer nuestro ritmo, que creo que va a ser importante. Por momentos sabemos que el desespero va a pasar, pero ahí es donde hay que tener madurez para enfrentar el partido que sabemos que va a ser difícil. Thiago, boa noite aqui atrás. Boa noite. Eu queria que você comentasse a substituição do Sid Clay pelo Piton, né? O que você pensou ali, se foi por uma questão física, enfim. Justamente porque a gente estava buscando ter largura e profundidade, principalmente pelas laterais do campo. Nós tivemos um jogo de controle de meio campo muito grande, né? O Cantígio, o Camacho, o Luan. Tivemos muitos jogadores se aproximando pelo meio campo e nós tínhamos que ter uma válvula de escape mais agressiva pela lateral do campo. Tanto que, pelo lado direito deles, a gente identificou que poderia ter um pouquinho mais de sucesso, forçando mais o jogo lá. Então, botei sim o Piton, um jogador mais agressivo, com o pé do lado, para tentar ter essa superioridade lá pela lateral, a exemplo do próprio Matheus Vital. O Matheus acabou fugindo um pouco daquela linha mais ofensiva, era para ficar um pouco mais próximo lá do Bocelli também, para ser esse jogador de finalização. Mas a ideia central é que nós fôssemos mais agressivos pelo lado esquerdo. Tiago, buenas noches. Buenas noches. ¿Les sorprendió al inicio Guaraní? Quizás esperaban otro inicio con no tanta intensidad como fue el arranque del equipo rival? Não, nós acompanhamos todos os jogos do Guarani e sabíamos que eles iam nos pressionar desde o início. O que fugiu ao nosso controle foi um gol de bola parada, né? Uma bola parada que a gente acabou treinando ontem ainda. Treinamos esse mesmo movimento, que era uma bola que era mexida ali, uma segunda bola e lançada para a nossa área. Tivemos um milésimo de atraso na descida da nossa linha e, consequentemente, sofremos o gol. Após o gol, né, o Guarani também já recuou um pouco mais, nós controlamos o jogo e, como eu falei para o colega, faltou um pouco mais de agressividade próximo do gol do Guarani para conseguirmos vencer, mas não fomos surpreendidos não. A Guarani é uma grande equipe, muito bem treinada, competitiva e sabemos que ia fazer um início de jogo muito forte.
Buenas noches para Víctor. Sus sensaciones de este juego y qué cree que le faltó al Corinthians hoy para llevarse un resultado mejor. Bueno, creo que principalmente en la primera parte hicimos un buen juego, controlamos el partido, tuvimos opciones. Ya en la segunda etapa creo que erramos un poco el camino, quisimos ir por dentro y ellos tenían mucha gente ahí, creo que había que ir un poco más por fuera, pero el equipo hizo un buen juego y bueno, sabemos que esto no es de jugar bien sino de resultado, pero sabemos de que esta forma es más fácil ganar si seguimos trabajando así. Thiago, você no ano passado jogou várias partidas assim, né, com essa característica de mata-mata. E você virou várias séries. Mais uma situação dessa na sua carreira. Você faz algum tipo de preparação diferente para um jogo como esse? Pensando já na quarta-feira, eu sei que é muito recente, acabou de terminar o jogo, mas imaginando já terça-feira que vem, o que será feito por vocês da comissão até esse jogo? E uma outra, você já falou um pouquinho na resposta da Ana, você acha que o time ficou muito centralizado e faltou largura, digamos assim, para aproveitar as beiradas do campo? É uma situação que a gente não controla, são os comportamentos adversários. A gente não controla se o adversário vai nos marcar mais em cima, mais embaixo. E nós temos que saber jogar com as circunstâncias que aparecem. Então, o nosso time ele está sendo treinado e dirigido para que ele possa jogar tanto por dentro, pelo meio campo, pelo eixo central, como também pelas laterais. E aí você escolhe a opção mais acertada de acordo com o posicionamento do adversário. Então, em vários momentos a gente circulou, a bola entrou ali próximo da região de grande área. O que eu penso é que faltou um pouco mais de finalizações, de ambição ao gol. Você começa a chutar daquela região intermediária, começa também a induzir o time a sair, o Guarani a sair um pouco mais de trás. Consequentemente, vai gerar mais espaço para que você possa infiltrar. Então, é acertar esse time das jogadas, né? Acertar também a característica dos nossos jogadores para que eles possam fazer isso com mais naturalidade. Sobre a questão do mata-mata, já fui derrotado muitas vezes, já venci muitas vezes, já reverti, já fui revertido, sabe? O que eu penso é que nós temos que buscar sempre a vitória. Nós viemos aqui hoje para tentar vencer o Guarani. Tentamos atacar o Guarani, tentamos ficar com a bola, tentamos ser ofensivos, né? Não tivemos a qualidade de finalização desejada. Nós vamos fazer a mesma coisa em casa, tentar vencer o Guarani, lógico, sabendo que tem o gol qualificado, que há de se ter muito respeito com a equipe adversária, com uma equipe muito competitiva, já eliminou o Corinthians em outra oportunidade, então temos que ter humildade, pés no chão e saber que para vencê-los a gente vai ter que, além de produzir ofensivamente, ter muitos cuidados defensivos. Thiago, eu queria saber se você conta com o Pedrinho para o jogo da volta e se há alguma possibilidade de você poupar o time no domingo contra a Inter de Limeira. Olha, até o momento eu não pensei no Pedrinho, né, pelo fato dele estar servindo a seleção brasileira. O retorno dele, ele vai ter que ter naturalmente uma adaptação às nossas ideias de jogo. Vamos ter que entender onde ele pode se entrosar, onde mais ele pode atuar. Ele vai ter que merecer jogar, disputar a posição para jogar. Ninguém tem cadeira cativa, né? Os jogadores eles se alternam entre titularidade e reserva. E, na minha humilde opinião, né, o atleta tem que merecer. E para merecer tem que mostrar no dia a dia, tem que provar também nos jogos que ele merece essa oportunidade, essa confiança. Sem dúvida se trata de um grande jogador, de muita qualidade, mas ele tem que também, né, competir com seus companheiros para merecer essa vaga na equipe. Agora, para o Cantillo, eu queria que você foi um dos que mais participou do jogo hoje, né? Eu queria saber do que você sentiu falta, talvez de uma aproximação de um companheiro, enfim, uma tabela ali mais para se aproximar mais do gol. O que você sentiu mais falta no jogo de hoje? Bueno, como dije anteriormente, creo que principalmente en el segundo tiempo erramos mucho por dentro, había que ir un poco más afuera porque